Olá! Hoje o tema da formação humana é a língua, as linguagens, né? A comunicação. Por que isso está ligado às virtudes humanas? Tem uma carta de São Tiago, a primeira carta dele, que ele começa falando sobre o poder da língua, de fazer o bem e de fazer o mal, né? Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa ideia da palavra. A ideia da palavra, a primeira coisa, né? A primeira necessidade humana, que é se comunicar, primeiro é ouvir e falar. Ouvir para compreender e falar para ser compreendido, nessa sequência. Um bebê pequeno, ele procura imitar o som, imitar as palavras, porque é uma coisa de sobrevivência dele aprender a se comunicar. E depois que ele aprende a falar, a ideia é ir usando as palavras, ele vai incorporando esse vocabulário. Então, um fato interessante, o período sensitivo da fala vai desde 1 ano e pouco até os 6 anos. Então, uma criança pequena, ela aprende vários idiomas, se ela tiver contato com os idiomas, com muita facilidade, sem sotaque, nessa faixa etária, de 0 a 6 anos, ou de 1 a 6 anos, né? Então, a primeira ideia, aprender a pensar. Por que a gente aprende a pensar usando a língua, usando as palavras? É uma frase interessante que eu vou fazer vocês pensarem agora. Eu penso porque falo, eu não falo porque penso. O que significa isso? Eu sou capaz de pensar porque eu tenho um vocabulário interior. Quem não tem vocabulário, essas pessoas que têm um vocabulário muito pobre, elas pensam de uma maneira muito rudimentar. Então, a primeira ideia de desenvolver a parte da linguagem, da língua, é adquirir vocabulário. E como é que a gente adquire vocabulário? A primeira fonte é a leitura. Então, volto a falar. Ler muito. Ler por prazer. Querer aprender coisas novas. A gente vai incorporando vários tipos de vocabulário. A primeira ideia é essa. A segunda ideia é escrever. Escrever é a gente organizar as palavras para transmitir as ideias, né? Então, quando você vai transmitir uma ideia escrita, né, você vai pensar em quem vai ler o seu texto, você tem que organizar por onde eu começo, como é que eu chamo a atenção, né? Você vai aprendendo a se comunicar, a se expressar. Depois, fazer perguntas. Não sei se vocês pensaram, o processo de pensamento é um processo de fazer perguntas. Estou acabando de fazer uma pergunta. Vocês pensaram nisso? Como é que eu penso? Eu penso fazendo perguntas, estou fazendo uma pergunta. Então, a língua ajuda muito nisso. Existe uma má língua, a língua ruim, né? Vamos dizer assim, um mau uso da língua, que a gente chama até dos pecados contra a língua, os pecados contra o 8º mandamento. Já viu isso? Mas a gente fala da maledicência, da murmuração, da maledicência e da calúnia. A murmuração é aquelas pessoas que ficam falando mal, né? Reclamando, né? Se queixando, isso vira um vício. A pessoa, às vezes, ela está numa posição muito boa, ela está vendo uma coisa ruim, ela está se reclamando, ela está murmurando. A maledicência já tem a ver com se relacionar com os outros, falar mal dos outros, mesmo sendo verdade, é uma coisa ruim. Por quê? Porque isso afasta as pessoas, isso não ajuda em nada. Isso muitas vezes faz a pessoa que está ouvindo perder a confiança na gente mesmo. Então, cuidar de não falar mal dos outros. E um pecado pior ainda, né? uma falta pior, é a calúnia. É você inventar coisas ruins dos outros, às vezes por inveja, às vezes porque você está com raiva, né? E para corrigir isso é uma coisa muito difícil, né? Tem uma historinha de um rei que condenou uma pessoa à morte porque ela tinha falado uma calúnia. Ela pediu perdão, aí o rei falou, você vai fazer o seguinte, escreve numa folha de papel o que você falou. Ele pegou e escreveu, agora rasgue em pedacinhos tão pequenos que caibam debaixo de um grão de milho. Ele rasgou, um pacotinho de papel rasgado, agora sai jogando esse papel rasgado pelo reino.
Aí ele voltou, já fiz tudo isso. Agora você recolhe as folhas que você jogou, os pedacinhos, e monta de novo o que você escreveu. Eu falei, isso é impossível. Eu falei, pois é impossível você reparar uma calúnia. Você fala, um fala para o outro, que fala para o outro, e você não consegue. Mas se eu vou na televisão corrigir, não adianta, não é todo mundo que vai ver na televisão. Então, muito cuidado para não falar mal dos outros, para não ter a maledicência e principalmente para não cometer a calúnia. E o lado bom da língua? O lado bom da língua é o contrário disso tudo, né? Primeira ideia, em vez de ter maledicência, ter gratidão. Agradecer as coisas, agradecer o dia, agradecer estar vivo, agradecer as refeições, em vez de reclamar, hoje tem vagem de novo. Obrigado, Senhor, porque tem vagem, né? Tem comida. Que bom. Gratidão. Gratidão aos nossos pais, aos professores, aos amigos, a tudo, né? Tudo é dom, tudo é prêmio, a gente não merece nada, a gente tem tudo. Eu tenho ar para respirar, tenho comida para comer, tenho escola para estudar, né? Agradece. Toda vez que você for xingar, for reclamar de alguma coisa, agradece. Sempre tem um lado bom para agradecer. O contrário depois da maledicência não, da murmuração, da maledicência, de falar mal, o contrário de falar mal, é a correção fraterna. Correção fraterna, o que é? Você conversa a sós uma coisa que você está vendo errada no seu amigo e corrige ele. Essa é uma correção de um amigo. Um amigo, ele fala na presença da pessoa, a sós, sem humilhar, sem fazer estardalhaço. Isso é uma grande virtude. Exige muitas vezes coragem. As pessoas às vezes resolvem não falar mal por trás, ou simplesmente se afastar da pessoa e não ajudam a pessoa. As pessoas às vezes está numa falha que ela não percebe. Por exemplo, um aluno que fala demais na sala de aula, que atrapalha os outros, ele acha que está tudo bem. Tem que um amigo chegar e falar, escuta, você está atrapalhando os outros. Vamos fazer uma força para parar com isso, né? Para todo mundo participar melhor da aula, se cansar menos o professor, né? Então, correção fraterna. A gente precisa aprender a receber a correção fraterna com humildade, porque a gente tem muitos erros. A gente precisa aprender a fazer a correção fraterna com fortaleza, porque precisa de coragem, muitas vezes, para corrigir os outros. Ele vai me xingar, ele vai achar ruim. Não. Depois que passar o tempo, que ele pensar, ele falar, olha, ele foi meu amigo. Ele foi a única pessoa leal que me corrigiu. Obrigado. Né? Então, essa é a ideia da correção fraterna. E a outra coisa, o contrário da calúnia, né? É a admiração. De aprender a se admirar das coisas, a se admirar dos outros, né? Admirar do próprio Deus, da bondade de Deus, né? A admiração leva a gente à contemplação. Contemplar uma natureza bela. Quem que fez isso? Né? A inteligência que fez, a bondade que fez, isso nos leva a Deus. Admirar uma criança, um bebê, né, dormindo. Se você estiver chorando, a gente fica meio nervoso. Se ele estiver dormindo, aquela beleza, né, uma criança maravilhosa, um filho, né? Aprender a admirar-se. Admirar de tudo também, né? De todas as coisas, das pessoas. Esse processo de admiração é uma coisa que a gente faz também com a nossa linguagem, expressando isso. Olha que bonito, olha que bacana. Você reparou aquela paisagem, reparou aquele prédio, reparou aquela criança, a felicidade dela, né? Então, usar a língua para expressar admiração, gratidão e fazer correção fraterna. A ideia era essa, gente, passar para vocês o poder da língua, o poder da linguagem. Né? Repassando, a gente falou o poder da palavra, para nos ensinar a pensar, o poder de fazer o mal e o poder de fazer o bem. Tá? Vamos fazer o bem, né? Essa que é a ideia. Obrigado.
Até a próxima.